Olá, bom dia. Deixa eu só incluir aqui o título, enquanto vocês estão entrando. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje é um dia realmente que vocês construíram, sugeriram o tema e com quem eu deveria estar. Estou aguardando aqui a Marcela entrar para a gente iniciar. Hoje eu vou estar aqui de quase plateia, tá? Junto com vocês, porque realmente não é o público que eu trabalho. É, Não trabalho com psicose, mas ela tem esse trabalho. Marcele já entrou, vou chamá-la. E vocês indicaram a Marcele, que ia lá visitar o perfil dela e vi que ela desenvolve um trabalho belíssimo dentro desse tema. Está aí. Nós nem nos conhecemos pessoalmente. E, enfim, vocês deram, eu falei, beleza, se vocês estão dizendo que ela é boa, eu estou confiando 100%. E, na verdade, assim, Marcelo, hoje eu vou mais te escutar do que participar, apesar da maioria das vezes ser um bate-papo, porque, como eu estava falando, assim, eu realmente não conheço tanto sobre a psicose, não é o meu foco de trabalho. Obviamente a gente conhece, obviamente a gente circula por isso, mas hoje eu também estou super interessada em tudo que você vai trazer. Então, vou liberar para você se apresentar, iniciar se apresentando. Obviamente, muita gente já te conhece, mas se apresentar um pouquinho e depois a gente começa dentro do trabalho. Você segue o caminho que você quiser. Obviamente, de vez em quando eu vou dar uma tentativa de contribuição nesse bate-papo, mas o jogo está com você. Então, tá, Paula, obrigada, bom dia, né? Bom dia aí para quem está entrando, já vi Ellen, Natan, o pessoal lá de Aracaju muito querido e outros rostos conhecidos aqui, né, do Instagram. Te agradecer, Paulo, o convite, a aposta cega, né, o salto no escuro, porque te falaram, né, vamos falar de psicose, vamos falar de psicose com ela, né? Mas penso que é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente recebe, né, um consulente, um cliente, um paciente, que é esse salto no escuro. Vamos juntos, né? A gente não sabe onde Isso. vai dar. É a confiança no encontro do humano com outro humano, e nesse caso aqui de duas gestalterapeutas, eu acho que não tem como dar muito errado. Então, assim, né, te pedir para ficar bem à vontade, para falar, para contribuir, para perguntar, e quem está também assistindo. É uma conversa, assim, eu não preparei, eu nem dou, quem já me conhece sabe que eu nem dou muito conta de roteiro, porque eu vou olhando, quando é aula presencial ou agora é online, eu vou olhando nos rostinhos e vou vendo para onde eu acho que devo ir, né, para onde o afeto vai levando. E quando é aqui na live, eu vou me guiando muito pelas perguntas, pelos comentários, pelos corações do lado, que eu adoro, pelo rosto de quem está conversando comigo. E aí a gente vai seguindo e falando do que parece importante para aquele momento, né? Talvez uma Sim, para outra. aquelas pessoas, né, também. Eu considero muito quem está na live. Eu sei que a live depois muitas vezes fica salva, as pessoas assistem depois, mas eu sempre privilegio muito essa conversa que se dá nesse horário que a gente marca, enfim, com as perguntas e com o que vai rolando. Então, sobre apresentar, então fique bem à vontade, né, para comentar, para perguntar, você, Paula, o pessoal, enfim, e vamos construindo aí uma prosa juntos aí ao longo dessa 1 hora, 55 minutos agora, né? Porque É. a vida, ó, era março, agora a gente já está em meados de Já tá, agosto, né? nem sabemos exatamente o que aconteceu, mas já estamos aqui, sobrevivendo. Eu até brinquei na minha postagem sobre a live, porque eu guardei. Meu instrumento de live é esse aqui, né? Porque até hoje eu não comprei um tripé. Eu faço uma gambiarra aqui de fita crepe para o celular ficar paradinho. E aí eu guardei a fita crepe e falei: não, agora a live só dia 10. Sem me tocar que dia 10 já era há 2 dias dali, né? Essa noção do tempo que tá bem bagunçada aí pra gente.
Então, me apresentando, aí eu sou Marcele Emerim, falo de Florianópolis. Hoje não tá tão frio aqui, por isso estou com pouca roupa, né? Geralmente o pessoal tá me vendo falar cheia de roupa por causa do inverno aqui. Sou gestalterapeuta, psicóloga clínica, também sou professora universitária de psicologia social, que é uma outra área que eu atuo bastante, e de gestalterapia na universidade, no estágio, na clínica escola. Mas sou, acho que fundamentalmente, uma psicóloga clínica. E quando eu falo clínica, não só do setting tradicional, do consultório, mas também do trabalho como acompanhante terapêutico, que eu vou falar um pouquinho hoje, já que a gente vai falar de psicose, de quantas vezes eu fui essa psicóloga clínica na rua, numa praça, num leito de hospital, dentro da casa da família, né, do acompanhado. Então vai dar tempo de a gente falar um pouquinho disso. E vem da educação e das artes. A minha primeira graduação foi em artes, com especialização na área da educação. Então eu vim de um outro lugar das humanidades, né? Vim do lugar das artes, do lugar da educação. E trabalhando com educação, achei que não estava dando conta do humano, nas suas 1000 facetas, e falei, eu vou voltar a estudar. Eu estava com 29 anos, aí voltei para a graduação para fazer psicologia, sem saber que a vida ia mudar, né? A gente às vezes é inocente, né? Ah, não, só vou lá estudar um pouquinho, vou lá fazer essa graduaçãozinha. Só vou lá fazer uma graduaçãozinha, assim, para estudar um pouquinho, entender um pouquinho melhor essa coisa do humano. E aí, quando vi, foi uma paixão pela psicologia e, sobretudo, pela gestalterapia, porque já no meio do curso começa a fazer as formações, a formação básica, depois a formação plena em gestalterapia. E aí me apaixonei de vez. Eu falo que é o meu casamento mais longo até hoje, eu com a gestalterapia. Tá durando. E não tivemos crise dos 7 anos nem nada. Estamos ótimos aqui. Seguindo, olha, isso né? é uma beleza. Mas também digo porque não é uma relação monogâmica, né? Acho que muitas vezes a monogamia que acaba com as relações, né? Então é uma relação que eu vou beber de muitas fontes. Então eu preciso dessa discussão com a filosofia, com as artes, né, que é a minha área de origem, enfim. Como não se apaixonar pela gestalterapia, né? Estão falando aí. Então, é desse lugar que eu vou conversar com vocês hoje, desse lugar do afeto no melhor sentido, daquilo que nos atravessa, e dessa minha trajetória na educação, nas artes, que foi dando a cara, né, da gestalterapeuta que sou hoje. Aí sim, com uma formação clássica de mestrado, doutorado e a especialização em gestalterapia. Mas eu acho é interessante que você vai falando sobre a sua formação, e a primeira sensação que eu experimento é assim, como você é flexível. E eu acho que até para trabalhar com psicose, a importância dessa flexibilidade do terapeuta, né? Então você foi falando e foi me dando assim, nossa, como ela é flexível, como ela já passou por tantos lugares, até para fazer AT para mim é o suprassumo da flexibilidade de um terapeuta, porque é literalmente isso, é tudo aquilo que você lê num livro, ok, mas tudo entre parênteses, né? Porque tudo pode ser diferente, tudo pode ter uma criatividade. Você vai contando, apesar de você ter também toda uma graduação acadêmica que é mais restrita, mas ainda assim tem toda uma flexibilidade, e eu acho que o quanto isso é importante para você, na minha fantasia, para o trabalho que você desenvolve, que vai além também do que tradicionalmente um gestalterapeuta trabalha, né? Onde a gente vai trabalhar na neurose, com self, etc. E você vai lá para a psicose, que é algo que a gente tem até poucos relatos sobre isso, né? Se pincela quem trabalha de fato com a psicose dentro da gestalterapia. Vamos falar disso e vamos tentar caber, né? Falar muito da teoria do self, porque todo o meu trabalho com a psicose tá completamente. Eu sou muito fiel ao livro base lá do 51, né? O Gestalterapia. Até o Pelso tá ali, ó, para não deixar eu falar bobagem, ele fica sempre de olho na live. Aí eu vou falar um pouco da teoria do self e como é que a psicose pode ser pensada a partir da teoria do self e como a intervenção é pensada a partir desse lugar. E eu acho que essa que você chamou de flexibilidade é uma inquietação de... Opa, voltei. Voltou. Tá. Voltei? É uma inquietação que diz de um lugar do humano. Eu sempre falo, ninguém vai fazer psicologia porque a vida é maravilhosa. Quem vai fazer psicologia é porque em algum momento da sua trajetória já conheceu o buraco, já conheceu a dor, a ansiedade, o desamparo, a angústia, sabe dessas
tramas do humano, né? Dessa precariedade, dessa condição que é a condição humana. E aí vai fazer psicologia, às vezes uma tentativa de se entender, às vezes uma tentativa de se salvar, e a gente sabe que não é bem assim, né? Bem mais embaixo o buraco. Mas a gente vai encontrando essas possibilidades de suportar a vida, quando eu falo suportar a vida, num bom sentido, assim, de você ir colhendo as coisas ao longo do caminho, e isso tem muito a ver com a trajetória do AT, nessa clínica que é caminhante, de você pensar as possibilidades, porque senão não vai dar conta, e acho que eu só fui dar conta de trabalhar com a psicose também porque tinha essa inserção em outras áreas do conhecimento, do saber, e me despertava paixão, né? Porque é dureza, e é isso que a gente vai falar. Já vamos até, então, falar um pouco da psicose. A minha trajetória na psicologia começa já na psicose, dentro da graduação, um projeto na clínica escola, não se atendia, né? Supostamente, se a pessoa que ligasse para marcar um atendimento relatasse algum sintoma daqueles que na psiquiatria, enfim, são lidos como sintomas psicóticos, ou até na psicologia, né? Se a pessoa falasse em alucinação, delírio, ele era encaminhado para um CAPS, para uma unidade básica de saúde que tivesse algum tipo de suporte psiquiátrico, mas ele não ia para a clínica escola. Os alunos estagiários da universidade não iam atendê-lo. E aí entra uma professora que começou um estudo também de gestalterapia e psicose, né, a gente resgatar a fenomenologia psiquiátrica, enfim, o que eles tinham pensado. E os estudos que aqui em Florianópolis, o Marcos e a Rosane Miller Granzotto estavam desenvolvendo sobre clínica da psicose a partir da teoria do self. E aí a gente começou esse projeto na universidade de atender. Então, a primeira pessoa que eu atendi na vida como estagiária ainda, né, de graduação, era uma pessoa que tinha sintomas psicóticos. E meu contato já foi com alguém ali apresentando sintomas delirantes naquela sessão, e foi um trabalho muito bonito ao longo de um ano ali com ela. Então já comecei aí, é o meu início, e depois eu fiz uma formação de acompanhamento terapêutico, que em Florianópolis só existiu uma, que era na abordagem psicanalítica. Então eu fiz para ter a oportunidade de ter esse contato com a T, de pensar essa clínica que vai se dar na rua, na casa, no espaço possível, não ficar restrito ao setting tradicional. E aí depois eu criei meu próprio curso de AT. Eu falei, não tem, né, acompanhamento terapêutico na gestalterapia. Aí em 2012 eu montei a primeira turma aqui em Florianópolis. E aí todo ano, né, eu tenho uma turma de formação aqui em Florianópolis. E antes da pandemia andava por aí, né, Brasil afora, fazendo mini cursos, algumas falas para provocar aí a galera, vamos pensar a possibilidade do acompanhamento terapêutico e não só ligado às psicoses, né? As psicoses, sim, historicamente podem ser, né, tão ligados ao acompanhamento terapêutico, mas qualquer lugar de vulnerabilidade aguda, de vulnerabilidade que o setting terapêutico não vai dar conta. Então a gente pode pensar junto aos cuidados paliativos em pessoas né, em adoecimento somático grave, pessoas com processos de luto, que estão saindo de crises grandes, né, às vezes crises até derivadas dos ajustamentos neuróticos, situações de emergência de desastres, de exclusão, de violência de gênero, violência racial, a situação de imigrantes e refugiados, emergências de desastres, né? Tudo que a gente está vivendo aí é passível de ser pensado à luz do AT e com intervenções que podem se dar em todos os espaços. Mas como o tema de hoje não é essa clínica, a gente fala da clínica do sofrimento ético, político e antropológico, desse lugar, de não pertencer, dessas questões mais ligadas a uma organização social, embora a psicose também esteja, eu vou dar uma focadinha, assim, uma focadinha rápida na psicose, que é o tema, né? Para não desviar muito, porque senão já vai fazendo um rizoma aqui, a gente vai parar lá na... Não, e eu vou junto, tá? Porque eu vou me interessando e eu vou junto. Até meu assunto. Aqui. Mas eu gosto. Mas então eu vou já só... tô aqui viajando na longe, né? Na próxima. Mas aí eu vou só aproveitar para não esquecer, senão eu esqueço, de fazer o jabá, que amanhã eu começo um curso online, curtinho, bem introdutório, sobre acompanhamento terapêutico. Então, vou falar da história. A Gabriela até aqui vai fazer, já está matriculada, que ela estava fazendo aqui em Floripa, na turma que foi interrompida pela pandemia. Então, vou fazer um curso rapidinho, introdutório, falar um pouquinho da história do AT. Vou ter que falar de teoria do self para poder falar da clínica da psicose e da clínica do sofrimento, que é onde o AT pode atuar. E falar de 1000 casos, das possibilidades de intervenção nas famílias, nas instituições, nos espaços de cidade, enfim, onde a cidadania precisa ser garantida. Então, esse curso começa amanhã e são 4 terças-feiras, tá? Tudo ali explicadinho, bonitinho no
do meu perfil do Instagram. Então, feita a propaganda, porque aí a gente vai falar de tudo isso que eu anunciei aqui. Mas vamos voltar um pouco para a psicose. O que a gente tem na gestalterapia em relação à psicose? A gente vai ter lá num dos prefácios do Ego, Fome e Agressão, o Pels vai falar que estava começando a estudar sobre esquizofrenia, que achava que num futuro assim próximo, no futuro próximo, ele teria alguma coisa a dizer. Estamos esperando até hoje. O danadinho se foi, né? Só se está mandando pra gente aí por luz, né? Mas enfim, ele tinha um interesse, mas enfim, ele era aquele ser maravilhoso, agitado, né? 1000 planos, 1000 afetos, não deu conta, né? No meio de tantas maravilhas que fez, pensar a psicose de uma forma mais da gente ter um livro, da gente ter um material, da gente ter um caminho. Sim. Mas ele jogou umas pistas. Também acho que gênio faz isso. Às vezes joga uma pista, ó, tem uma dica boa aí pra vocês. Segue o fio depois, né? Tô dando a letra aí. Então, lá no Ego, Fome e Agressão, no prefácio da edição de 45, já tem um falandinho que ele tá estudando e tal. Mas no livro de 1951, na nossa livro sagrado, né, o Gestalterapia, eles vão não falar da teoria do self, que é essa teoria de contato, como a gente faz contato no campo, né, nesse campo presencial, temporal. Eles vão falar, quando falam das 3 funções, né, id, ego e personalidade, eles vão falar que a psicose seria eles usam essa palavra, né, na tradução em português, como um distúrbio da função id, a psicose. E também não falam mais, né, só uma pista ali. Tanto que no Gestalt Terapia Explicada, depois vai dizer que ainda não tem o que dizer, né? Tá ali para quem quiser. E o que eu acho que vai acontecendo, a gente tem que pensar o mundo todo interligado. Enquanto a Gestalt Terapia estava aí com essa dívida, não só a Gestalt Terapia, várias abordagens, né? Muito dedicada à neurose, pensando muito uma psicoterapia de consultório tradicional, nada contra, né? Pratico, né? Sou também uma psicóloga, uma gestalterapeuta de consultório e frequento consultórios, né? Faz 30 anos que eu frequento consultórios como paciente, então acho muito valoroso esse espaço, mas não dá conta de todo mundo. Eu acho que cada vez mais, até pelos movimentos no país, da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, do que a gente foi vendo depois da Constituição de 88, da criação do SUS, depois do SUAS, de pensar saúde como um direito de cada cidadão, um dever do Estado. Toda essa movimentação que já vinha lá da Europa, né, na antipsiquiatria inglesa, depois na psiquiatria democrática com Franco Basaglia, na Itália, já tinha aí nas últimas décadas do século XX um mundo, uma sociedade pedindo, ei, peraí, trancafiar a loucura não dá mais? Nesse movimento de limpeza social, da gente colocar aquelas pessoas que têm um comportamento lido como diferente da norma em manicômios, não serve mais, né? Tanto que o próprio movimento da antipsiquiatria, da reforma psiquiátrica, vai partir de dentro, né, da própria psiquiatria. São psiquiatras que vão dizer, peraí, a justificativa para trancafiar as pessoas nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, é que elas não fazem laço social. Como é que elas vão fazer laço social apartada do mundo, apartada desses espaços? E aí começa, né, e paralelo, a gente vai tendo algumas notícias que é a história oficial na Inglaterra, na França, na Itália, depois mais no Brasil, mas vai acontecendo, e o próprio também o AT vai começar lá na Argentina, ali no início dos anos 70, de perceber que, ei, peraí, as pessoas precisam das rotinas da cidade, das rotinas da vida para fazer o que a gente está chamando de laço social. E aí todo o processo de fechamento dos manicômios, que ainda não se deu, né, pensando ainda no Brasil por completo, porque também não é um movimento linear, é um movimento que vai, avança, recua, volta, depende das políticas públicas, depende da mudança do imaginário social em relação à loucura. Então, quanto foi importante o projeto de lei do deputado Paulo Delgado em 89, que entra em tramitação, que vai virar depois em 2001 a lei 10.216, que a gente chama de lei da reforma psiquiátrica, né? Mas é a lei que vai repensar, como já estava acontecendo no Brasil. Sei, gente, ligando, não sei quem está me ligando agora, deve ser os telemarketing, né? Crush não é, né? Todos. Crush não liga segunda-feira de manhã, né? Jamais, tá dormindo. Né, jamais. Se não ligaram no sábado, não é na segunda de manhã que vão ligar, né? Nossa, eu tive muita azarada. Uma vez eu tava dando aula, na época que o Skype, agora o Skype voltou pra moda, né? Mas teve uma época que o Skype já foi muita moda, né?
E aí eu dando aula com o meu computador, e aí tava lá dando aula, tal, daqui a pouco, tava esperando semanas a mensagem do gatinho que tinha sumido. Só vejo aqui aparecer assim, Rafael, oi, como você está? Apareceu na tela, né, no meio da aula. E a vontade de parar a aula para responder. Falei, vai ganhar gelo, mas não era gelo proposital, né? Porque não podia. Falei, esperei meses por esse oi e aparece no meio da aula. Espero que esses telefonemas que tenham aparecido agora não sejam telefonemas que mudem a vida. Que sejam só telemarketing mesmo. Não, eles devem te seguir no Instagram, então não vão ligar na hora. Só se claro, quiser te atrapalhar, só se já quiser dizer. De propósito, né? Enfim, já até me perdi aqui, já fui longe agora dos desejos. Então, você estava falando sobre a história, né? Muros, isso. Então, pensar que as coisas... Da socialização, a importância da socialização para os pacientes. E quanta gente foi trabalhando sem saber coletivamente, vão coisas acontecendo, né, ao longo do Brasil. Mas aí estava falando da importância da lei 10.216 para redicionar, como lei mesmo, repensar a questão e falar, né, todo manicômio tem que ser fechado e as pessoas têm que ser acolhidas dentro de uma rede que que era para estar funcionando, com os CAPs, com os centros de convivência, com as residências terapêuticas, na impossibilidade dessa família acolher essa pessoa, né, com algum tipo de sofrimento psíquico, lido como psicose, enfim. E a gente aí, cada município teve um jeito de lidar com todas essas diretrizes, cada estado, dependendo muito também das gestões, mas a gente foi entendendo que loucura não é doença, que é uma forma de responder, aí pensando agora bem terminologicamente, puxando bem para o nosso que a gente gosta, né? Para gestalterapia, pensando na nossa base terminológica e a teoria do self. Se a gente está falando que tudo é relação, não é meu nem teu, né? O que a gente brincou aqui, eu fui falando, né, Paula? Você falou antes ali, já fui longe agora. Então você foi longe. Tem um dado aqui na fronteira de contato que era a minha voz falando da possibilidade do AT no leito de hospital, não sei o quê, e você já diz, fui longe. Mas você foi longe porque era eu e porque era você. Dessa relação, né? Outras pessoas podem não ter ido em lugar nenhum. Estavam lá olhando outra coisa, cuidando do feijão lá, da panela de pressão, não secar a água. Então, assim, tudo é da relação. Então, até o que a gente vai chamar de ajustamento psicótico, pensando sempre que não há estrutura, né? Não sabemos quem está aí, se todo mundo é da gestalterapia. Dentro da gestalterapia, a gente não vai trabalhar com a ideia de estrutura, diferentemente de como a gente vê muito na psicanálise, né? Dependendo se formato édipo vai ser perverso, psicótico ou neurótico. A gente vai falar o tempo todo de relação, de teoria de campo, de um sistema de contato que é o sistema self. Então vai depender do dado na fronteira de contato, das minhas ações, então da minha função de ego, né? Falando, gesticulando, agindo no mundo, pensando nesses verbos no gerúndio, mas também de uma função id, que tem a ver com como os vividos ao longo da cronologia, ao longo da minha biografia, foram assimilados e podem ou não se repetir à medida que forem demandados na fronteira de contato. E o id, o isso, essa função, ela é estranha. Ela é aquilo que não tem nome, ela é pura forma, é pura gestalt, né? É o estranho em nós, é aquilo que se quer em nós, que orienta as nossas ações. Porque vamos lembrar que o termo gestalt, ele foi criado lá por Brentano, lá no século XIX, e o Brentano vai ter dois alunos muito ilustres, que é o Freud, que é a partir dessa noção de gestalt, do fenômeno psíquico, daquilo que se quer em nós, vai desenvolver a noção de pulsão. E a partir dessa noção de gestalt de Brentano, o Russell, que a gente pode considerar um grande nome da fenomenologia, vai trabalhar a noção de essência. E a gente aqui na gestalterapia pode chamar de excitamento, enfim, disso que nos move, que não surge do nada também, tem a ver com nossos vividos ao longo de uma vida, das experiências que a gente teve desde que nasceu, dessas formas que ficam retidas nesse fundo de vividos, ou nesse horizonte de passado, como a gente queira chamar, que ali estaria ligada à função id, esse estranho em nós que orienta as nossas ações. Então esse ego aqui, essa ação no mundo, tem a ver também com essas formas, com esses vividos, e dentro de uma retórica, dentro de uma explicação, dentro de um jeito de eu me anunciar para o mundo, que é a função personalidade. Quando eu digo eu sou psicóloga, eu moro em Florianópolis, eu venho de educação, enfim, todos esses atributos, essas identificações que estão compartilháveis socialmente,
tem a ver com a função personalidade. Então, a gente não separa as 3 funções, né? A gente, às vezes, até tenta dar uma separadinha para estudar, para ter fins didáticos. Mas aqui, quando eu estou falando, olha só, função de ato, né? Ou função ego. Eu estou aqui falando, gesticulando, olhando aqui, lendo, né? As mensagens, esse gerúndio aqui é uma função de ato, mas ela é nutrida, ela é orientada por esse isso em mim, por esse estranho em mim, que é a função id. Então tem um jeito aqui que eu nem sei porquê, né? Um desejo de ser compreendida, um desejo de que as palavras cheguem até vocês, que nem está vindo da demanda exatamente de vocês, mas tem a ver com as minhas outras experiências. E aí essa demanda agora na fronteira de contato, esse evento, o olhar da Paula, uma frase que eu leio, me puxa. Eu digo que está na nuvem, e aí o determinado elemento na fronteira de contato manda fazer download. Aí quando eu vejo, eu estou querendo ali repetir, né? Me explicar, de repente, como se eu estivesse vivendo uma outra situação que não essa. E isso tudo dentro desse plano de função personalidade, onde essas identidades são compartilháveis, né? Quando eu falo psicóloga, mulher, Florianópolis, gestalterapeuta, a gente mais ou menos acessa esse lugar de como eu me anuncio para o mundo. E aí, na leitura lá da teoria do self, lá no livro de 51 mesmo, gestalterapia, eles vão dizer que enfim, que a neurose seria uma vulnerabilidade da função ego, né? Dessa ação no mundo, que a vulnerabilidade da função personalidade daria o que eles vão chamar de misery, que foi traduzido aqui para o português como aflição, que aí sim tem a ver com essa clínica que eu estava falando, do sofrimento somático, dos processos de luta, emergências de desastres, desse lugar da exclusão e do desamparo. Mas aí para o nosso tema de hoje, o que eles nos lançam como pistas lá nos primeiros livros de gestalterapia é a ideia de que quando a função id, eles usam a palavra distúrbio, né? Distúrbio da função id, que a gente pode chamar de comprometimento da função id, ou até uma palavra que daí o Marcos e Rosane Miller usam no livro Psicose e Sofrimento, que é vulnerabilidade. Porque aí a palavra vulnerabilidade ela é muito usada no campo social, né, da ciência social, da psicologia social. Aí a gente traz a noção de campo. Então não sou só eu que sou psicótico. Eu faço uma resposta psicótica, um ajustamento, olha a ação, né? Um ajustamento psicótico, porque o campo me exige isso. O campo não me dá outra alternativa. A partir de como eu me configurei, né? E pensando aí essa gestalt, como eu me configurei, é o que eu consigo responder. Então não é uma resposta ruim, doente, é o que eu consigo, é um ajustamento criador. Tão legítimo quanto o neurótico ou qualquer outro. Acho que isso é bom pra gente limpar. A gente tem uma vida em cima da psicose, de preconceito, de estigma, né? Tanto pelo discurso da psiquiatria, pelo discurso do direito. Eu estudo muito as populações dos manicômios judiciários. Todo o meu mestrado, doutorado foi dentro dos hospitais de custódia, porque é uma figura que recebe 2 chancelas, do criminoso e do louco, né? Ou seja, aquilo que ninguém quer, né? Socialmente ali organizado. E aí pensar o quanto, então, essas pessoas ao longo da história, e isso Foucault fez muito bem de nos contar, né? O século a século, como é que da Paulo Rogério entrou também, amigo querido, beijos. Como é que nesse lugar do banimento, da exclusão, como é que alguém vai fazer laço? Então também eu vou ficando louco, eu vou ficando inadequado, porque todo o meio vai também ficando hostil a mim. Então eu gosto de dizer, né, vários autores da gestalterapia, que é justamente do campo. Por isso eu gosto da palavra vulnerabilidade. Em aula eu falo muito, né, Gilmara, querida, eu vou falando, no livro de 51 está distúrbio da função de id, em outros textos a gente vai encontrar comprometimento, que eu já acho mais light, assim, a palavra. Mas eu gosto muito de usar vulnerabilidade, porque a gente bota todo mundo em jogo, a estrutura familiar, as políticas públicas, os serviços, né, os dispositivos ligados ao SUS e também ao SUS, de acolhimento à saúde mental e as pessoas e as diferenças. Até no Gestaltês, né, o nosso dicionário de gestalterapia, sim, quem faz o verbete da psicose é o Sérgio Buarque, né, gestalterapeuta, psiquiatra, maravilhoso, e ele vai falar que não tinha, ele fez o verbete a partir da experiência dele, porque ele tinha essas pistas também. Na época ainda não tinha o livro, né, lembra do que o Gestaltês saiu, ainda não tinha o livro
dos miligramas ou do Psicose do Sofrimento, ele vai falar a partir da experiência dele. Ele dá essas pistas que o Pels traz em alguns dos seus escritos, mas basicamente ele vai falar do que ele viu no consultório e na experiência. Então, quanto a gente também, não só a gestalterapia, mas outras abordagens da psicologia, foram tirando, não se ocupando da psicose, né? A gente vai ter literatura em todas as abordagens fundamentalmente sobre a neurose. A gente vai ter depois com Lacan, né? A questão da psicose na psicanálise, mas basicamente a gente vai ter, e depois o trabalho do Deleuze e Guattari na esquizoanálise, mas a gente vai ter basicamente muito da neurose. O próprio livro de 51 do Gestalterapia, ele é um tratado sobre a clínica da neurose. Então a gente tem que correr atrás mesmo e começar a observar o que chega. Porque quando a gente pensa na figura do louco, a gente está muito pensando já a pessoa em surto, o louco da praça, da cidade, pendurado na árvore, declamando salmos. Aquela pessoa, a partir dessa leitura da teoria do self, ela nem estaria mais fazendo ajustamento psicótico ali. Porque esse ajustamento psicótico dela, essa resposta diferente do que a gente lê com o óculos da neurose, ela não foi acolhida, ela não foi trabalhada. Então, a ideia do surto já é a falência da psicose. Quando a diferença não pode ser acolhida, quando está uma violência, uma injunção. Então, o surto já é quem sou eu agora? Quase aí, então, já seria uma vulnerabilidade da função personalidade. Já entraria lá na clínica do misery, do sofrimento, junto com os adoecimentos somáticos graves, as violências. O surto já seria até um outro tipo de intervenção, porque a pessoa em surto ela nem sabe mais quem ela é. Que é diferente do delírio. Eu sou Napoleão. Eu sou Napoleão, eu sei quem sou. Agora, se eu não posso ser Napoleão, o que sobra pra mim? Porque eu não sou Napoleão à toa. Ninguém delira à toa, ninguém alucina à toa. Não. E eu acho tão interessante quando você vai colocando, assim, eu trabalho especificamente mais com casal, família, enfim. E essa história de o sintoma do campo, né? Aquilo que se apresenta no campo, aquilo que pode estar, obviamente, em um sujeito, né? Mas algo que faz parte de todos, de todo aquele sistema, de toda aquela configuração. E é tão interessante quando você coloca isso, que vai mostrando exatamente, volta para o lugar da importância do estar nesta sociedade, do estar dentro de um grupo, e o quanto isso norteia também, né? Ao mesmo tempo que pode adoecer, também norteia, porque aquilo faz sentido dentro desse lugar. E não sozinho num canto. Perfeito. Né? Assim, não faz sentido nem para esse sujeito, nem para um sistema como um todo, né? Então, assim, conforme você foi falando, eu fiquei imaginando, assim, inclusive, o que acontece nessa família se esse sujeito é retirado, ou esse sistema, esse sujeito é retirado, já que ele ocupa um lugar tão importante para todos. Ele demonstra algo que precisa ser visto e olhado por todos, e não só por ele, né? Numa clínica completamente individualista. E o que vai acontecer aqui também, né? Se eu retiro esse sujeito, não é só com o sujeito que acontece essa piora. Aqui também acontece, né? O quanto isso pode ser complicado e arriscado quando eu só olho para uma clínica tão individualista, tão impossibilitada de olhar para o todo de verdade, né? Compreender esse campo de verdade como um todo e não um sujeito. Perfeito. Que bateu minha porta. E é isso, a gente está falando aqui, né? Eu tô defendendo a ideia, junto com os autores, de que o ajustamento psicótico se dá num campo. Então, ele é um fenômeno social, ele não pode ser entendido ou trabalhado isoladamente. Tanto que ao longo da história, a gente vai ver que, a depender da comunidade e da época histórica, a loucura é vista diferente. Ela é acolhida, ou ela é banida, ou ela é trancafiada, ou ela é medicada, ou ela é amarrada. Então, ela vai ter um jeito de lidar com as respostas psicóticas diferente em cada momento histórico e em cada comunidade, enfim. E aí, pensar o que a gente está chamando de normalidade. Porque o que a gente costuma chamar de normalidade é a questão da neurose. O que a gente chama de normalidade é trabalhar até morrer, é consumir sem parar,
trabalhar, 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 desejar, 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 e aí não aparece o desejo, né? O desejo no sentido daquilo que é o estranho em nós. Eu fico só aqui, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero trocar disso, eu quero comer jantar, e eu vou ser feliz quando chegar nas férias, eu vou ser feliz quando a pandemia acabar. Então, o neurótico está sempre naquele lugar da fantasia, por isso a ansiedade, né? Eu nunca estou nesse tempo presente, eu estou lamentando o passado, eu estou nas projeções do futuro. E geralmente são catastróficas ou elas são maravilhosas, sempre um exagero, né? O neurótico, quando ele está fazendo, né, em ato ajustamento neurótico, ele está sempre inflacionando, onerando as relações. Isso, então, o que a gente chama de normalidade, e não é à toa o que a gente chama de normalidade, é um comportamento completamente combinado com o capitalismo. Porque o que o capitalismo precisa? Que eu deseje sem parar, que eu esteja insatisfeita desejando e fantasiando sem parar, porque aí eu vou trabalhar muito, vou vender muita força de trabalho, porque quando eu trocar de carro, porque quando eu sair de férias, porque quando eu tomar aquela cerveja na sexta-feira, então você fica ali na roda, né, azeitando aquela máquina e não para de desejar. Tudo que o capitalismo precisa é de um saco sem fundo, que é o neurótico, está sempre insatisfeito, então vou consumir mais um pouquinho, né? Mais um casamento, mais um vinho, mais um não sei o quê, e aí você fica naquela roda. Para o psicótico isso não faz sentido, porque ele não trabalha a partir da fantasia. O papo é reto, ele trabalha a partir da literalidade. Então, para ele um sapato, eu sempre brinco, né? Um sapato é um sapato. O que é um sapato em si? Um sapato é para proteger um pé, né? Em tese, né? Então você vai ter um chinelo no verão para proteger do calor ali da calçada, para não pisar num prego, e um sapatinho fechado se você mora num lugar frio para proteger teu pé do frio. Mais do que isso, já é a fantasia neurótica e já é tudo que o capital quer atribuir o fetiche, né? Que é um sapato para eu ser gata, um sapato para eu brilhar na night, um sapato sujinho para parecer que eu não ligo pro sistema, porque tem essa também. Se você calcula aquele sapato, vou botar esse sapato velhinho para parecer que eu sou uma professora descolada. Já tem um cálculo, já é da ordem da neurose. Você já quer causar algo no outro, não é o sapato pelo sapato. É o sapato como, né, expediente ali de troca social, ou de status, ou de projeção. Então, para o psicótico, isso é muito enlouquecedor. Um sapato é um sapato. Né? Eu pergunto assim para a pessoa que se organiza de forma psicótica: você quer mais um pedaço? Eu fiz um bolo para você, você quer uma fatia? Se ele não quer, ele vai dizer: não, eu não quero. Porque ele não vai entender que no manual do neurótico é assim: eu não quero bolo, eu odeio bolo de banana. Mas se eu for na casa da Paula e a Paula falar assim: Marcele, fiz um bolo para te receber, eu tenho que sufocar me algeriza bolo de banana, que nem é real, tá, gente? Eu gosto de bolo de banana. Eu vou dizer: ai, Paula, que delícia, obrigada, um bolo de banana, então, e como aquela coisa forçada. Então, no manual, no manual da vida do neurótico, tá implícito isso, né? Com mais ou menos custo, tem pessoas que conseguem sair mais dessas, né? Com alguns artifícios também, a gente medita, toma Rivotril, toma tequila, a gente usa aí alguns artifícios para dar conta da vida, mas o psicótico não faz sentido, porque se ele não quer o bolo, ele vai dizer: eu não quero o bolo. Ele não entende que não querer o bolo eu tô te ofendendo, porque na loucura também neurótica, na fantasia Paula, eu não quero bolo, não gosto do bolo de banana. Nossa, como a Marcela foi grosseira, eu fiz um bolo para esperá-la, acordei cedo, porque eu nem sei dessa conta que você tá botando na minha, né? Eu acordei cedo para fazer esse bolo, fui lá comprar banana madurinha para fazer o bolo, e fiz o melhor bolo, a receita da família, e ela não quis, poderia ter comido um pedacinho. Mas na verdade nem é só pra provar, né? O meu é diferente. Mas nem é isso, na verdade, porque na verdade você tá reeditando ali um lugar de abandono que você conhece de outras relações. Claro. Sabe? Porque você nem me conhece. Então, falar que não quero o teu bolo, como é que te deixa tão arrasada? Porque você reeditou ali uma outra relação com a mãe, com a professora da escola, com a melhor amiga, com o crush, sei lá de quê. De algum dia que você fez toda uma fantasia que ia ser chegando, arrasando e não sei o que a pessoa ia ver, até o que você não disse. Você não disse assim: Marcelo, eu tô há 5 horas fazendo esse bolo e eu gostaria... Porque não é papo reto, você não chega assim: Marcelo, estou há 5 horas fazendo esse bolo, você pode comer porque pra mim é importante? Não é papo reto não. Assim. Tem um bolinho aqui, você não quer um pedacinho? E aí, inclusive, se eu como e elogio, você vai dizer o quê? É bem facinho de fazer, vou te dar a receita, que a gente desqualifica também, né? Que blusa linda. Comprei na promoção. É bem velhinha. Então, esse jogo social do neurótico, que é cansativo, por isso que a gente chega exausto no final do dia, porque é o cálculo, eu brinco, que é aquele meme da Nazaré Tedesco que tem no Instagram, que ela tá fazendo conta e não fecha a conta,
é o neurótico, que é o dia todo. Mas se eu for lá, e se eu repetir essa roupa, e se eu falar isso, e se eu interromper, e se eu não aceitar, e se eu... É o tempo todo um cálculo que não fecha, porque a gente não está se relacionando com as coisas mesmas, a gente está se relacionando com a fantasia que eu tenho do outro. E a fantasia que eu tenho que o outro tem de mim. Então é um rolo. Se para nós neuróticos já é difícil, a gente precisa, né, tomar um drink, respirar, fazer uma caminhada. Imagina para alguém, por alguma razão que a gente não vai entrar aqui no início disso, a gente pode pensar em questões fisiológicas, questões ambientais, enfim, a gente pode pensar em mil situações, mas pessoas que por algumas razões, mais que outras, seguem se organizando na vida a partir do lugar da psicose, talvez não o tempo todo, porque não é estrutura, mas quando as demandas na fronteira de contato são muito ambíguas, quando eu não deixo claro o que eu quero que você entenda o que eu tô querendo ali. Não entende. Quem viu aquela série do Netflix, do menino com autismo, Atypical, é muito claro ali. O Sam não entende o que a mãe quer dele, o pai, a terapeuta, a namorada, porque cada um tá lidando com uma outra história. Com que abriu mão, com culpa, com vergonha, com medo, com cansaço. E ele não entende o que está em cada pedido, né? Da mãe, em cada pedido do pai, ou do amigo, da namorada. Então, assim, o nosso trabalho, e aí é uma coisa bem importante que você traz, Paulo, a importância do trabalho com a família. Eu sempre digo isso. É muito difícil que você vai ter um trabalho na clínica da psicose só com um chamado psicótico. Pode acontecer quando essa pessoa já está muito tranquila na vida, no sentido que ela já entendeu que o funcionamento dela é diferente, é mais literal, é mais papo reto. Quando o psicótico ganha dinheiro, ele é tratado como excêntrico, tá? O Vale do Silício tá assim de gente que faz tratamento psicótico. Porque trabalhar com computador, trabalhar com física, com matemática avançada, é muito da ordem, combina muito com a psicose, porque aqui, ó, é papo reto, é os números, não tem as demandas da ordem das humanidades que encrenca. Então, quando o cara vira músico, vira pintor famoso, vira poeta, vira gênio da computação, a gente acha que ele é excêntrico só. A psicose também passa a ser um problema quando ela não está rendendo dinheiro. Cai naquilo que eu estou dizendo, de que a gente chama de normalidade um mundo aderido ao capital. E do capital do jeito que a gente está vendo, que é vamos trabalhar domingo, que é bonito, né? A mãe da gente fica feliz, o pai da gente fica feliz quando a gente liga e diz estou exausto, trabalhei 17 horas. Que sociedade louca é essa, né? Sociedade do cansaço mesmo, do desempenho, que a gente valoriza corpos exaustos ainda, né? A história de que você tem que trabalhar a exaustão. Então, quando a figura do que a gente vai chamar aqui de psicótico para reduzir a conversa não ganha grana, aí ele passa a ser um problema. Tanto que os primeiros sinais que a gente diz, o fulano lá que tem tal, né, pega lá alguma das chamadas doenças que estão ligadas às psicoses, vai dizer, fulano melhorou, tá até trabalhando, tá até comprando roupa, tá até namorando. Sim. O que a gente vai atribuir de melhora não é o quanto aquela potência de vida tá ali, o quanto ele tá se entendendo melhor no mundo, o quanto ele tá se sentindo confortável no mundo, o quanto ele tá se sentindo acolhido, mas sim o quanto ele tá produzindo e o quanto ele tá aderindo àquilo que a gente chama de normalidade, que tem a ver com tem que namorar, isso é um jeito, né? A gente namorar de um jeito, trabalhar de um jeito, porque o que a gente chama de trabalho é aquilo que tem que ter remuneração no final do mês. E o que a gente chama de amor é isso. Então, a gente limitou o mundo a partir da ótica neurótica, que é bem limitada, porque o neurótico é, sobretudo, um grande medroso. Então, eu preciso que fique tudo bem pequenininho aqui, porque o que foge disso me assusta desesperadamente. E aí, a hora que o psicótico fala, mas por que eu preciso de 10 sapatos, de 20 sapatos? Por que a minha casa tem 15 pratos se eu moro sozinha? Né? Então, assim, começa a colocar em xeque a nossa organização social. Por isso é tão desorganizador. E aí, quando ele não dá... Por que aparece o delírio, a alucinação, enfim? Quando a demanda vem na fronteira de contato ambígua, não está bem claro o que se quer de mim, mas eu entendo que querem algo de mim, porque o olho é muito demandante, as vozes, os jogos de linguagem, a metáfora, a ironia, o tom da voz... É muito desconcertante. Pegar um exemplo bem bobinho, né? Quem faz universidade aí, agora tá todo mundo em casa, que bom, mas né, quem faz universidade sabe que o grande problema do universitário não é o TCC. O grande problema do universitário é o ar-condicionado, porque se passa 5 anos, né, brigando, a turma encalorada e a turma friorenta, né? Tira casaco, bota casaco, desliga, liga. Somente aqui, né, nos lugares quentes, acho que até é mais tranquilo, mas aqui que oscila muito frio e calor. Então, vamos supor que eu tenho um aluno ali que se organiza de forma
psicótica. E eu tô dando aula com muito frio. Eu digo sempre que não me meto na treta do ar-condicionado, mas não me aguento. Quando eu tô com muito frio, eu acabo dando um... Não, o que eu faço, neurótico? Eu começo a fazer assim, eu começo a dar aula assim já. Pra ver se algum aluno, né, uma boa alma, Sente fala, pena da professora. pena, e trabalha por mim. Vai lá e desliga o ar, eu proponho desligar. Então eu fico lá dando sinais, né? Leio meus sinais, complete as lacunas em branco. Mas vamos supor que eu chegue lá pro aluno, né, que se organiza de forma psicótica e diga assim: ai, tá frio, posso desligar o ar? Então, olha só, tira o tom da minha voz. Vamos pegar a literalidade. Posso desligar o ar? Como ele não dá conta, às vezes, dessa ambiguidade, ele não conseguiu ler que o meu corpo já tá pedindo, coitadinha de mim, professora, trabalho, né? Porque eu conto pros alunos, né? Tô dando aula desde manhã, já é a 5ª turma, tenho pena desse corpo cooptado pelo capitalismo. Não digo, mas quero que eles tenham piedade, né? Que me tragam um lanche, que não converse na aula, enfim, que participe. Será que essa criatura não dá conta do que eu tô pedindo? Porque nem eu sei o que eu quero, né? Porque não sei também, a gente não sabe. Eu sempre falo, se o gênio da lâmpada chegar pro neurótico e perguntar 3 desejos, mas não dá pra ser 4, porque nunca é suficiente, né? A gente não sabe o que quer. E aí o moço, vamos dizer que o moço que se organiza de forma psicótica diga pra mim assim, que ele pegou só a minha frase, né? Posso desligar o ar-condicionado? E ele tá gostando, ele tá achando gostoso, aquele geladinho e tal. Ele responde a partir da minha pergunta. Não. Aí o que parece? Meu Deus, criatura estranha, bizarro. Bem que me falaram mesmo que ele era louco, porque já não... Aí você gruda, vincula tudo que socialmente se construiu sobre ele, todos os saberes que se construíram sobre ele, não o que ele sabe sobre si. E então, olha só, me disse não, que grosseiro, que inadequado para a sociedade. Mas o que eu perguntei afinal? Se a gente tirar toda a firula da linguagem, eu perguntei se eu podia desligar. Eu não falei assim, eu tô com muito frio, eu vou desligar o ar-condicionado. Eu perguntei se podia, ou se ele queria também. Porque o neurótico é isso, o neurótico quer que o outro também queira, né? Tanto que 2 amigas ou 2 amigos marcando o almoço é a coisa mais confusa que tem. Porque, eu quero comer salada. Mas eu queria pizza. Mas eu queria o japonês. Mas tu gosta de japonês? Não, mas eu vou lá contigo. Mas eu nunca tem resposta certa, né? Mas tu gosta mesmo ou tu tá indo porque eu quero? Aí, no fim, as 2 pessoas vão comer, cada uma num lugar que não queria, porque acha que a outra queria naquele. Mas, no fato, as 2 queriam ir no mesmo. Sai todo mundo insatisfeito e infeliz e ok, né? E assim não dá. Eu sempre conto a história que a gente dormiu em 5 pessoas uma vez no mesmo quarto. E o ar-condicionado estava gelado, ninguém levantou para desligar e nem para dizer, gente, vamos fazer uma reunião aqui e discutir o tema, porque supunha que o outro estava feliz, né, com aquele gelo. Aí no outro dia era um de calçadinhos, o outro enrolado na toalha de banho. Eu falei, gente, a gente perdeu uma noite de sono em nome da neurose, né? Ponto para neurose de novo. Então o que a gente vai chamar de estranho, de comportamento estranho, é esse que aparece. Só que às vezes a nossa demanda é tão... Porque a hora que o menino fala, não quero que desligue o ar-condicionado, eu vou fazer uma cara. Que ele não vai entender muito bem, mas vai entender que essa cara é para ele. Então é isso que costuma desorganizar a pessoa quando ela está fazendo ou vai fazer o ajustamento psicótico. É a ambiguidade. Então nenhum ajustamento psicótico acontece do nada. Na fronteira de contato... Por alguma razão de como a função id dele assimilou ou não assimilou, ou vai conseguir repetir algumas coisas ou não, e isso a gente teria que ter toda uma aula para pensar a função id, a função id a gente vai dizer que ela está vulnerável. Então ela vai mandar orientações ou ausentes, não vai mandar orientação para lidar com a ambiguidade, ou vai mandar orientações falhadas, aí a alucinação vai preencher, ou vai mandar um excesso de excitamento, um excesso de orientação, que aí eu tenho que fazer uma coisa muito bem articulada, como um delírio, para poder dar conta do que querem de mim afinal. Então, a pessoa que eu acompanhava há muito tempo atrás, contar para ver se às vezes ajuda a pensar, e eu mudo todos os casos, não se preocupe, porque eu vim das artes, né? Tinha aula de dramaturgia, então esse caso não é de ninguém, ele já é tão retalhado que eu vou pegando os pedaços e montando. Mas tinha uma pessoa que eu atendia que ela vinha com delírio persecutório bem forte. Então, que eu já cheguei... Quando eu a conheci, né, já era a partir desse lugar do delírio, que às vezes estava mais atenuado, às vezes nem aparecia na sessão. Porque não é à toa, então, se tudo é a partir das relações de campo, quando as demandas na fronteira de contato apareciam, que levavam ela para esse lugar, ele aparecia mais forte. Quando não havia demanda desse tipo, né, demanda ambígua, que demanda função id, que demanda excitamento, que demanda afeto,
Ela, né, tava tranquila, ela pegava ônibus, ela fazia as coisas dela porque a cognição tá preservada, a função personalidade estava preservada. Ela estava no mundo agindo. Mas quando vinham essas demandas, ela se dizia perseguida pelas grandes corporações. Então, Coca-Cola, McDonald's, Rede Globo, enfim, os grandes meios de comunicação a perseguiam. E ela fazia um sintoma que a colocava em risco. Porque a gente vai trabalhar sempre, e por isso que a gente vai trabalhar muito com a família, com o entorno, às vezes com as instituições, com a escola, se for uma criança, né? De que a gente tem que, quando o sintoma, o ajustamento psicótico, a resposta, a produção psicótica, coloca essa pessoa em risco, não em risco de ser estranha, porque a gente tem que ser capaz de suportar a estranheza e acolher a estranheza, mas ela coloca em risco. Então, essa mulher, ela ia para frente das empresas, das grandes empresas, gritar, denunciar, vocês acabaram com a minha vida, vocês me destruíram. E aí tinha um risco real dela apanhar, dela ser presa, dela ser hostilizada, dela ser maltratada. E aí colocá-la num lugar social ainda mais difícil. Porque o grande problema da psicose, e isso até no final do verbete do Sérgio Buarque, no Psicose, no Gestaltese, ele fala que se houver a viabilidade histórica de criarmos sociedades efetivamente inclusivas e tolerantes, teremos oportunidade de convívio menos disfuncional e menos patogênico. Então, o que a gente vai chamar muitas vezes dos efeitos da psicose não é a psicose em si, é os efeitos sociais da exclusão, do olho que condena, da gente não tolerar a diferença, da medicação trabalhada de forma irresponsável, sem acompanhamento criterioso. Enfim, desse lugar que a gente foi dando socialmente à psicose. O grande adoecimento, quando a gente fala de psicose, é o adoecimento social. Enquanto a gente é incapaz de lidar com o diferente. E não o adoecimento da pessoa, né? É o adoecimento das relações. Denuncia o adoecimento social. Então, essa moça estava correndo risco mesmo. Mas antes disso, olha só como o delírio dela começa. Como não é à toa. Ela era uma artesã... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um barulho. Então, ela era uma artesã numa outra cidade, trabalhava em feiras de rua vendendo o trabalho dela. Teve uma eleição municipal, mudou a prefeitura de forma radical, assim, e começaram a ter muitas vistorias, batidas policiais em cima dessas feiras de rua. Isso não, né, a gente também não vai apurar, né? Não sou investigador de polícia, a gente é gestalterapeuta, a gente trabalha com a verdade que as pessoas nos trazem. Né? Então, e a família também traz essa história e tal. Então ela começou a sofreu de fato beijo, Paulinha. Ela teve uma violência, ela sofreu uma violência policial mesmo, de chegar de forma truculenta, quebrarem as coisas dela, botarem vão para a delegacia, uma forma bem violenta. Então, olha só, o Estado que deve cuidar, violenta, ela estava trabalhando e foi presa por estar trabalhando, quebraram toda a produção dela e ela se via muito naquela produção, às vezes a coisa do trabalho manual, da criação, a gente vê nas oficinas artísticas, no CAPS, aquilo é um psiquismo que está se desenhando ali também, se a gente pensar nos grandes gênios, no Arthur Bispo do Rosário, aquilo que está para fora e às vezes o que eu não estou conseguindo integrar dentro, né? Então, quebrar talvez a produção dela foi muito significativo, quebrou, como se tivesse quebrado quem ela era. Então, ela viveu... Olha a ambiguidade disso. Quem deveria me cuidar me maltrata, eu sou presa por estar trabalhando. Foi muito violento entender aquilo. E aí, a partir dali, a única explicação, porque acho que a função ID não manda uma orientação para lidar com essa violência, como talvez alguma outra pessoa lidaria. Então, ela articula todo aquele excitamento que estava vindo ali para ela, aquele excesso, mas nenhum toma hierarquia. Então, é como se não tivesse também um excitamento forte o suficiente para orientar aquela função de ato na fronteira de contato. O que aparece na fronteira de contato é uma resposta psicótica delirante, que é as grandes corporações me perseguem, porque esse novo prefeito tinha sido apoiado pelas grandes corporações, né? Então faz todo sentido. Só que é claro que quando eu chego com ela me contando, porque a Coca-Cola, porque aqui no caminho eu vi, tá aqui a foto, olha só, o McDonald's, eu não vou ter todo esse entendimento. Por isso eu tenho que abandonar a ideia do entendimento. Que eu brinquei até no começo da nossa conversa, né? Esse salto no... Ai, já vai acabar o tempo, Paula. Falta 4 minutos. Falta, tá. Enfim, o salto no escuro, né? A hora que acabar, acabou. Então. Aí o salto no escuro. Então, entenda. E aí a gente tem que entender que aquele delírio não está ali por nada. É o jeito que aquele psiquismo conseguiu aquela função de ato, conseguiu com elementos da realidade, porque olha só como esse delírio está cheio de elementos da realidade. Conseguiu se articular para dar conta
daquilo que nem a sociedade deu conta e nem a função ID dela deu conta de entender, porque lidou com ambiguidade. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar a conversa muito sem Sim, sim. final, E é né? interessante como você foi falando, né, assim, essa construção desse lado delirante, né, de algo de uma realidade que eles vivem essa realidade em cima desse delírio, e do quanto é importante a gente compreender que ter esse contorno, né, que eles já não possuem, né, ter esse contorno dentro de uma sociedade, o quanto isso é importante, né, que é literalmente a E batalha trabalhar com a que tem se família, vindo com a fazendo instituição, nesse porque manicômio, né? muitas vezes as demandas, essas demandas ambíguas desorganizadoras vão vir dos circuitos mais íntimos. Por isso a importância do trabalho com a família, com o entorno, né, com a vizinha. Eu já fui trabalhar, já fui falar com o vizinho, com o médico, com o professor da criança, com a escola toda, com a turminha, para poder entender que esse trabalho tem que ser coletivo, porque não adianta a gente só trabalhar aqui. É importante o trabalho de acolhimento da produção psicótica para que a pessoa entenda, possa ampliar seu repertório, possa circular melhor no mundo. É quase às vezes um trabalho de tradução do mundo neurótico, assim, de Claro. habilitação, mas também o entorno tem que trabalhar, porque se a vulnerabilidade é do campo, se o ajustamento é do campo, a gente tem que trabalhar em todo o campo, senão a gente vai onerar uma pessoa só pela nossa dificuldade social de acolher e lidar com a diferença. E E isso é teria mais milhões de interessante coisas para falar. que é a ideia do não são eles que têm dificuldade de nos aceitar, nós temos dificuldade de integrá-los também, né? Sim, E o quanto isso é difícil. Você foi falando, foi me vindo várias coisas, me veio uma família que eu convivo, né? Que tem uma criança que tem lá seu espectro autista, e do quanto, assim, coisas simples como a repetição da coisa. Não, você tem que ser agradável, você tem que responder. e olha Você que recebe um abstrato. presente, você não pode dizer que você já tem, mas por que não? Ele já tem. Ele só Olha está que falando, eu já abstrato. tenho. Olha que abstrato. Você tem que ser agradável. É muito abstrata essa noção para alguém que se organiza na psicose. Não Não, dá. eu sempre brinco, tem uma história de ceia de Natal, ceia do Natal neurótica, que é a maioria das que a gente chama de ceia de Natal tradicional, lida pela ótica de uma criança com autismo ou por uma ótica de alguém que se organiza de forma psicótica. Não faz o menor sentido os expedientes natalinos, assim. Então é muito interessante pensar o quanto o mundo é violento para essas pessoas e o quanto a gente tem que ter um trabalho com a família e com as instituições para que o mundo seja menos violento e que a gente não projete em cima das pessoas os nossos desejos, os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas fantasias. Por isso que a família precisa de acolhimento também, porque a família está lidando ali com vergonha, com medo, com culpa. Então a gente tem que acolher essa família, orientá-la, a gente faz muito trabalho de assessoria pedagógica mesmo, né? De explicar o funcionamento, de acolher, de encaminhar para grupos de apoio, para psicoterapia daquelas pessoas também, para que não fique todo mundo, né, tudo em cima daquela figura adulta ou criança do chamado psicótico, que passa a ser o doente da família e muitas vezes num lugar de bode expiatório também. Porque se eu perco o doentinho da família, o que sobra dessa família também que se organizou a vida toda em função dessa pessoa? Então é bem complexo. Aquela velha história, eu te entrego, você resolve aí, depois você me devolve pronto. Não, mas quem não sou dá, eu agora, né? também? Mas mesmo se a gente pudesse fazer isso, quem sou eu agora que sempre fui a mãe do louquinho, que sempre fui o pai do doidinho, né? Claro. Que lugar sobra agora? Agora eu vou ter que olhar pra minha vida, se essa pessoa tá bem, ela tá indo pro CAPS, ela tá fazendo a vida dela, tá circulando, fazendo, né, o corre dela do jeito que ela dá conta. O que sobrou pra mim agora como mãe, como pai, como companheiro, como filho? Então, assim, é bem complexo, porque tudo que envolve humanidade, né, é complexo, doído. Não há vilões, não há mocinhos, né? É o ajustamento que a gente, criador, que a gente está dando conta de fazer. Por isso, salve a terapia, né? Salve espaços de crescimento, de acolhimento. E é para isso que estamos aí, né? Exatamente. Bem, queria te agradecer muito por você ter aceito. Agradecer também a todo mundo que indicou. Foi literalmente maravilhoso. Também, não sei quem é, mas beijos. Adorei muito. Estão vários aqui assistindo. A todos nós que bom, aqui. Né? Vieram. Então, te agradecer muito, agradecer a todo mundo que fez essa possibilidade de encontro hoje. Foi demais. Depois vou te chamar mais e mais vezes, porque eu fiquei aqui, meu Deus, não, mas ela podia falar mais disso, mais daquilo. Vou te seguir agora loucamente. Então tá. E aí, boa semana para todo mundo. Cuidem-se, né? E aí, sobretudo, né? Autocuidado aí
é resistência, mais do que nunca. Nos vemos aí nas redes sociais e nas outras, quando for possível, né? Nos outros caminhos. Sim. Que em breve seja E possível agora os vamos esperar o encontros. próximo congresso para a gente poder se encontrar de verdade. Porque isso que é É isso. importante também, Também, tô tá? precisando de pele. Também. Beijo, Beijo, gente. gente. Obrigada. Beijo, Obrigada por Paula. terem Obrigada a todo participado. mundo. Desculpa não ter tido muito espaço para perguntas, mas é porque já foi maravilhoso tudo que ela trouxe. Foi o que Já foi possível. preencheu. A vida às vezes é assim, né? Ela é É, assim, né? Feita de faltas. Beijo. exatamente.